Bom, só me reapresentando, eu sou Fernando Campagnoli, trabalho na ANEEL desde 2002, né? Eu vim de São Paulo, fiz a minha, formação, eu sou geólogo, eu fiz a formação na Escola Politécnica de São Paulo, na área de recursos hídricos, onde eu fiz o doutorado em 2002, né? E fiquei no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo durante uns 10, 15 anos aproximadamente. Então, esse tema de inovação eu trabalhava já na época de SAB-PT, na década de 80, 88 aproximadamente, foi quando a gente começou a fazer algumas patentes, depois que foram para o Prêmio FINEP, etc. Quando eu vim para a ANEEL, eu fiquei atuando mais na área de geração, né, na parte de análise dos projetos de usinas hidrelétricas, etc. E quando foi montada a SPE em 2007, eu fui um dos iniciantes dessa superintendência. O programa já tinha ali cerca de quase 10 anos que já estava sendo aplicado esse programa. A lei é do ano 2000, a 9991, e de lá para cá, eu depois fiquei um tempo atuando no sistema de proteção da Amazônia e tive muito contato com a parte de inovação tecnológica na área de defesa, porque esse órgão está ligado ao Ministério de Defesa. Quando eu voltei para a ANEEL em 2016, eu voltei para a SPE e encontrei um pouco desse quadro que o professor Nivaldi apresentou aqui, né, que o P&D, na verdade, estava criando uma série de resultados importantes, mas que estava com aquela dificuldade de chegar ao final da cadeia de inovação e etc., como foi falado agora há pouco. Então, de 2000 desde que a gente retornou, a gente começou a discutir um pouco mais o que estava faltando para a inovação acontecer. Ela estava acontecendo? Sim, estava acontecendo. Mas como é que os nossos programas de P&D e eficiência energética poderiam estimular essa inovação? Né? Então, é um pouco do que eu trago aqui, dessa discussão que a gente começou há 2 anos atrás. Bom, então, algumas questões que fazem um pouco uma ressonância com o que foi apresentado até aqui agora, e que é importante agora, fazendo o recorte para o setor elétrico, o setor elétrico ele tem inovação, ele tem, e ao mesmo tempo chega até a aparecer um paradoxo, porque o setor elétrico ele é muito encapsulado, ele é muito autocentrado, muito conservador, tem uma herança monopolista, mas ele é, ao mesmo tempo, inovador e, ao mesmo tempo, ele se sustenta com essa forma de ser há muitas décadas. Então, quando a gente fala em inovação, se a gente for garimpar dentro das empresas, você vai encontrar processos inovadores, sistemas inovadores, equipamentos, etc. O que não está acontecendo ainda, e eu acho que isso já está mudando, é a passagem desse conhecimento aplicado para a sociedade de fato, né? A hora que você passa isso para bens, produtos, serviços, etc. Bom, uma outra coisa importante também é que é o seguinte: o ritmo da inovação ele não coincide muito com o ritmo da forma de se fazer P&D eficiência energética. Porque os programas de P&D, todos aqueles procedimentos que foram definidos, etc., eles meio que nasceram à imagem e semelhança aos fundos setoriais, aos editais, das agências de fomento e etc. Então, ele de alguma forma nasceu meio engessado em relação às características de inovação, que podem, de um lado, exigir um tempo maior para que ela aconteça, e, por outro lado, quando ela acontece, ela não tem aqueles devidos mecanismos para se materializar. Às vezes ele precisa de um tempo longo, às vezes precisa de um tempo curto. E que isso não, nem sempre coincide
com o rito desses assim, programas de P&D. Como já foi falado, né, as inovações fazem parte do nosso dia a dia, ainda mais agora com essas tecnologias disruptivas que estão acontecendo com uma velocidade cada vez maior, né? E aqui a quarta frase, que eu acho que é muito importante, tem a ver com o papel da ANEEL em relação a isso. A ANEEL não vai fazer rede. Quem tem que fazer rede são vocês. O que a gente deve fazer é induzir o campo para que isso aconteça. Porque se a gente for fazer rede, a gente vai ter que depois ficar administrando conflitos, impactos, etc., sobre isso. E não é essa a nossa finalidade. Agora, a gente precisa, ao mesmo tempo, induzir o campo e não atrapalhar para que isso não aconteça. Então, é um exercício aparentemente fácil, mas não é, né? Então, como é que a gente induz esse campo? Que tipo de ações a ANEEL pode fazer? Nós já temos um instrumento de P&D e de eficiência que, de um lado, como eu falei, o setor elétrico ele é meio encapsulado, né? Você tem um programa cujo recurso não está dentro da esfera pública, ele está dentro da esfera das empresas. Então, ele não é contingenciável, ele pode passar de um ano para o outro, você pode fazer um programa de P&D de 2 ou de 4 anos, o recurso fica lá na empresa. Isso, na esfera pública, é praticamente impossível, ainda mais agora, quando você tem cortes e cortes orçamentários o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que ele é encapsulado, ele tem essa vantagem competitiva em relação a todos os outros fundos setoriais. Então, nós temos uma ferramenta muito, muito potente. Esse recurso, como ele está relacionado com a receita operacional líquida das empresas, se as empresas ganham o recurso, a obrigação aumenta, o recurso tem que ser aplicado de maneira mais incremental. Se esse recurso não é aplicado num ano, ele pode ser para o outro, e se não for, ele tem que corrigir pela taxa da Selic. Então, é um dinheiro que, efetivamente, ele vai ser aplicado. Então, essa garantia de recursos, os outros fundos setoriais não têm. Até por isso, existe um olhar muito grande para esse programa, que a gente tem que saber fazê-lo funcionar muito bem para que a gente não perca isso, né? Bom, outra coisa importante é o seguinte, que a inovação, ao mesmo tempo que ele é um fluxo, um processo coletivo, nem sempre ele é compartilhado. Por que essa frase? Ele é coletivo na medida em que os grupos de pesquisa se desenvolvem, trocam experiências, observam a experiência de um grupo que deu certo, de um grupo que não deu certo. Mas ele compartilha muito pouco essa informação. O estudo que o CGE fez para a ANEEL, via P&D com a CESP também, foi apresentado na ANEEL no final do ano passado, apresentou uma informação muito importante, que os grupos assim, de pesquisa no Brasil, eles geram muitos artigos científicos em revistas indexadas, mas a grande parte desses artigos tem muito pouca coautoria. Então, a gente compete mais entre nós do que um hábito mais compartilhado, colaborativo. Isso é um sintoma dos vícios da academia e que a rede pode quebrar isso. A rede pode ajudar a facilitar um pouco as novas parcerias, uma nova forma, uma nova cultura, como já foi colocado nas apresentações anteriores, né? Uma outra coisa importante é que a inovação ela requer aplicabilidade na oportunidade. Então, não adianta apenas você descobrir uma coisa nova, que é essa última frase, né? Eu tive uma descoberta de uma coisa que estava coberta, e você foi lá, retirou a cobertura daquele conhecimento, mas se isso não tem oportunidade de aplicação e etc., nesse momento ele não vai ter a materialização como inovação. Pode ser que no futuro tenha, né? E o que a gente está aplicando aqui, que a nossa intenção na aplicabilidade, é que esse conhecimento vá para o mercado. Porque na hora que ele vai no mercado, o dinheiro que saiu do consumidor, atravessou, foi para a empresa, foi para o P&D, gerou
um produto, de alguma forma ele recebe direta ou indiretamente o investimento que ele fez, né? Então, a gente começa, na hora que a gente começa a querer dar uma conotação mais aplicada ao mercado para a cultura de P&D, a gente tem que começar a pensar num outro tipo de fazer projeto. Não é mais pegar uma linha temática, descrever a linha temática, botar alunos para fazer mestrados, doutorados, revistas indexadas. Isso é um subproduto do que a gente está querendo fazer, e não o produto principal. O produto que a gente está querendo que seja o mais efetivo é que esse dinheiro vire alguma coisa lá na outra ponta do mercado. Então, aqui é um gráfico que a gente fez o ano passado, e aqui a ideia inicial, né? O que a gente quer perseguir? A gente quer que essa rede seja formada, que estou falando aqui rede de inovação no subsetor elétrico, que na verdade é uma rede de várias redes, cada qual se organizando aí no seu projeto, né? E que tenha a participação da indústria, quer dizer, os projetos sejam feitos em rede, não que eles não sejam, mas essa rede a qual eu estou me referindo, ela vai ter que ter a participação da indústria. Então, algum setor da indústria de bens ou serviços, ou ambos, vão ter que estar nesse projeto, junto com essas redes, sabe, desses grupos de pesquisa, né? Voltados à inserção desses produtos em relação ao mercado, por meio de um instrumento de chamada estratégica, como a gente já falou a respeito disso. Esse gráfico que está escrito, que está aqui embaixo, que tem essa pizza aqui coincide com a análise que foi apresentada pelo GESEL. Isso aqui foi uma amostra que a gente fez para 400 produtos da área de P&D, em que as áreas em vermelho são, sabe, pesquisa aplicada, e a área cinza é a parte de, sabe, desenvolvimento experimental. Então, a gente está falando que em 83% desta amostra, os resultados foram nessas fases da cadeia de inovação. Isso teve um outro lado importante, que foi a formação de recursos humanos, de competências técnicas, etc. Mas isso não responde a esta pergunta que foi colocada aqui. Então, precisa ser feito alguma coisa em relação a isso. Ao longo dos anos, a parte de lote pioneiro e, assim, cabeça de série, começa a aparecer, mas ainda de forma muito tímida, desde 2012 para cá. Mas ele ainda é uma assim, sabe, assim, participação muito tímida em relação a isso. Hoje nós estamos querendo fazer esse passo, nós estamos saltando de um gráfico desse tipo para uma figura desse tipo, onde todos os atores estão conectados em rede, desenvolvendo os seus projetos. Aí é uma outra concepção de se fazer projeto, o que explica um pouco aquela pizza assim, daquele slide anterior, é que os institutos de pesquisa e as universidades, nas relações com os agentes que têm a obrigação de fazer o P&D, eles têm trabalhado muito nesse lado desse triângulo. A hora que a gente começa a trazer a indústria para dentro e os projetos de P&D passam a ter a componente inovação, a gente começa a criar uma outra estrutura de como fazer projeto, de como pensar projeto, de como acompanhar projeto, né? E esse triângulo organizado em relação a outros triângulos, a outras dimensões, e isso de forma, sabe, dinâmica, em fluxo, como a professora, sabe, Renata se apresentou aqui para a gente, ele vai dar uma outra conotação de projeto. Tá? Então, a gente precisa repensar, se a gente quer fazer inovação, a inovação tem que começar dentro de casa, a gente tem que começar a pensar como seria uma nova forma de fazer esses projetos que ainda atendam os regulamentos tal qual eles estão colocados, para não ter que exigir uma nova mudança dos procedimentos, embora isso vá, de fato, acontecer um pouco mais à frente.
O ano passado, mais ou menos em março, que a gente começou a ter uma ideia do que era inovação quando a gente começou a fazer o Citenel o ano passado. Então, o Citenel é o Congresso de Inovação Tecnológica do Setor Elétrico. A gente falou, bom, vamos fazer então uma fotografia do que o setor elétrico tem feito nos últimos 2 anos, né? E aí tivemos a ideia de fazer uma amostra desses produtos de inovação. E aí a gente começou a ver a dificuldade de garimpar esses produtos, aonde eles estão, quem são esses produtos, quem fez. Isso é até mais fácil de fazer, mas quais os produtos que efetivamente saíram das bancadas, que estão sendo utilizados pelas empresas, que são inovações tecnológicas, que estão indo à patente, etc. E a gente fez essa feira de produtos, a gente conseguiu elencar cerca de 140 produtos que foram aprovados, as empresas mandavam, se candidatavam a fazer exposição. A gente fazia quase que uma mini certificação se aquilo era uma coisa inovadora ou não, né? E esses produtos foram expostos lá, durante o Citenel. Nesta época, a gente estava já falando com a GIZ, que nos ajudou um pouco a pensar como conduzir esse processo novamente. E fizemos uma reunião, já com o CNPq, com o Conselho das FAPs, a CAPES, como é que a gente poderia fazer aplicações conjuntas de recurso aplicadas ao setor elétrico. Depois disso aqui veio um forte contingenciamento para esses órgãos de fomento, isso que eu estava falando agora há pouco. E a gente fez uma reunião, à véspera de fazer o Citenel, com grupos de pesquisa para utilizar recursos de P&D nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Fizemos essa reunião e foi a primeira experiência que a ANEEL fez de chamar para a mesma sala setores da indústria, da universidade e dos próprios agentes, né? E começar a discutir que tipo de projeto a gente poderia fazer conjuntamente. Nessa discussão, a gente começou a falar, será que esses projetos fossem em rede? Será que vocês achariam interessante fazer isso e tal? A ideia foi aceita por unanimidade, né? E aí, com essa apresentação dessa ideia, a gente evoluiu para a reunião que ocorreu agora, dia 4, né, em que a gente juntou novamente todos esses atores para fazer uma discussão mais específica, mais de um caso real. Então, escolhemos o tema de mobilidade elétrica, que é um tema razoavelmente amplo, embora ele seja um recorte temático, ele também é bastante amplo. E aí nós resolvemos discutir com essas pessoas e com outras que foram convidadas como seria fazer uma chamada estratégica nesse tema, o que precisaria ter nesse tema, qual o potencial de cada parte que poderia contribuir para isso, para começar a fomentar a ideia de se fazer isso em rede, né? Então, sempre mantendo esse objetivo, né? Bom, essa reunião que foi feita em Brasília juntou cerca de 120 pessoas aproximadamente, com diversas empresas, em que a gente conseguiu quase que equiparar 1/3 para cada público, né? 1/3 de representantes dos agentes do setor elétrico, com as áreas de P&D e eficiência, um grupo relacionado à indústria, que tem a ver com esse tema de mobilidade, e centros de pesquisa que já atuam nesse tema, né? E aí esse trabalho durou um dia todo e teve essa agenda. Então, logo cedo aqui a gente fez uma discussão mais de algumas palestras, onde Itaipu falou um pouco, a ANEEL fez a abertura, Itaipu colocou a experiência que eles fizeram na questão de mobilidade lá, em que eles, o Parque Tecnológico de Itaipu fez articulações com empresas locais lá assim da região, junto com a Federal do Paraná também, empresas de fabricação de células fotovoltaicas,
com arranjos produtivos organizados ali em rede para fazer a mobilidade elétrica junto com algumas montadoras que tinham interesse de fazer a fabricação de carros ali, dentro daquele campus lá do Parque Tecnológico. Então, eles falaram um pouco sobre essa experiência. Chamamos a ABINE, que é a Agência Brasileira, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, né, falando quais seriam as oportunidades que a mobilidade poderia trazer para as empresas que desenvolvem os componentes, etc., né? Aí a GIZ falou um pouco também de como estão sendo desenvolvidos alguns estudos com a mobilidade elétrica dentro do acordo de cooperação alemã. Depois a gente teve 3 falas aqui de associações do setor elétrico, falando de impactos e desafios, as expectativas que se tem em relação à distribuição, a Brage, e em relação à geração, a APINE e a Brage. A Brage, né? À tarde, a gente fez uma discussão, aí sim, em subtemas que estão relacionados com a mobilidade elétrica. Aí a discussão foi mais específica nesses temas aqui. Então, eficiência energética, a integração das fontes renováveis em relação às tecnologias e a parte da operação, a questão dos veículos leves e superleves, os veículos pesados, o compartilhamento de infraestrutura, porque na hora que a gente aterrizar em cada cidade brasileira, ou seja, em área rural, você vai ter que integrar as estruturas todas que estão colocadas lá. O armazenamento, agora voltado à mobilidade, não apenas ao carregamento desses veículos, mas as próprias baterias dentro desses veículos, que é um subconjunto um pouco daquela outra chamada de armazenamento que foi feita o ano retrasado, a chamada 21, né? E 2 outros temas mais específicos, a funcionamento da rede, estrutura da rede, como é que se monta, como é que se pensa, e as questões regulatórias aqui, as questões legais que exigiriam do órgão regulador a definição de uma agenda estratégica para facilitar, para organizar melhor o campo, para que vocês pudessem trabalhar com maior facilidade. Bom, então, essas discussões de enfoque temático foram desses grupos de 1 até o grupo temático 6, e o 7 e o 8, mais enfoque, mais operacional e mais estratégico. E eu vou apresentar agora o resultado de cada uma dessas conversas desses grupos. Então, como eu falei, o plano temático tiveram algumas perguntas que nos dessem respostas suficientes para a gente poder colocar como diretrizes de uma chamada. Então, a gente fez a pergunta com a intenção de colher resultados que nos dessem os subtemas dessa chamada. E da parte mais operacional também algumas perguntas de como a rede iria se organizar, uma vez que seriam apresentadas pelas empresas, como elas iriam tocar isso, como seria a questão de governança, e as questões que a ANEEL teria que se preocupar, só que vindo da parte interessada, da parte que vai, de fato, executar o trabalho, né? Então, aqui as relatorias. No grupo 1 de eficiência energética, a gente fez essas mesmas perguntas para aqueles 6 grupos, para aqueles 7 grupos, como eu falei. Então, a pergunta foi colocada: quais os 5 subtemas mais relevantes que retratam o que precisa ser feito, né? Quais seriam as demandas de mercado? Então, foi colocado aqui as metodologias de quantificação de eficiência energética, análise de impactos na curva de demanda, estudo do comportamento do consumidor, estudo de eficiência nos componentes desses veículos,
né? E a questão de a quantificação de emissões e impacto de, mercado de carbono e etc. Então, isso aqui é como se já fossem quase subtemas de uma chamada cujo tema seria eficiência energética. Então, a gente já está começando a enxergar um pouco o que seria esse documento que vai sair um pouco mais à frente. Essa segunda coluna mostra o seguinte: o que você pode contribuir? Quando você faz essa pergunta, você está querendo saber se nós temos capacidade de responder a essas perguntas da coluna anterior. Então, nós temos conhecimento, capacitação, laboratórios, banco de dados, campanhas educativas, sabemos fazer, sabemos medir, sabemos validar, podemos fazer contrapartida com parcerias, etc. Então, naquele diagrama que foi apresentado logo cedo, da questão da inovação no sentido mais restrito e mais amplo, né? O mais restrito estaria nessas duas colunas que estão falando da relação dos grupos que estão executando com as empresas, né? E no setor mais amplo seria essa terceira coluna, a questão legal, regulatória, etc., estão apontadas aqui nessa terceira coluna. Então, para esse tema, foi colocado que precisa haver um estímulo para que esse mercado nacional aponte isso, né? Aqui já aparece a intenção e é quase que uma solicitação para que isso seja um projeto prioritário, que é um pouco diferente daquele estratégico, quer dizer, que as empresas possam utilizar recursos de eficiência energética além do recurso de P&D. Isso é uma coisa muito importante, isso veio das empresas, isso não foi colocado pela ANEEL, tá? Então, na hora que a gente vê a questão de eficiência energética como um todo, você vai ter eficiência energética desde um microcomponente, a eficiência energética dentro daquele veículo, a eficiência energética dentro daquela rede, a eficiência energética dentro de todo o sistema que faz a distribuição e todo o sistema interligado nacional. Se você conseguir fazer tiver um olhar de eficiência energética colado ao P&D que você vai desenvolver, que são os assuntos que vão aparecer aqui nos próximos grupos, é importante ficar com essa ideia que lá na frente a gente vai recuperar essa ideia novamente. Uma outra coisa importante é a criação de um fórum para discutir o tema. Então, isso aqui já mostra um apetite que esses grupos têm para não deixar esse tema cair, não ficar dependendo, inclusive, de uma chamada, não ficar dependendo de uma iniciativa da ANEEL, que as próprias empresas, os interessados relacionados ao tema, possam montar isso dentro do ambiente de rede. Tá? O grupo 2A, que tem a ver com a questão das fontes renováveis em relação às tecnologias, apontaram a importância dos sistemas de armazenamento acoplado às fontes. Então, aqui começa a aparecer a questão de baterias, que vai aparecer lá naquele outro grupo, mas você vê que os temas começam a se cruzar, na verdade, né? Os veículos compartilhados, a questão da recarga, distribuição dos locais de coleta, devolução e etc., né? A questão de fazer a otimização desse planejamento, a viabilidade da forma de recarga dessas baterias, e nós temos aqui grupos e equipes que podem desenvolver hardware para a integração disso, criar as plataformas de identificação de competências, quer dizer, mapa de competências de experts nesses assuntos, né? Modelos aqui de previsão de geração, aprimoramento de componentes, e aqui começa a aparecer também como uma outra demanda um pouco externa a esse conjunto, a questão de utilizar as tecnologias de smart grid, quer dizer, não adianta nada a gente fazer tudo isso de forma pulverizada, de forma caótica, sem a inteligência de se fazer uma gestão sobre tudo isso. Então, aqui começa a aparecer a questão das tecnologias inteligentes, né, que vão também aparecer nos outros grupos também. E os modelos econômicos, como já foi falado, nós estamos aqui dentro da
economia, vocês sabem isso melhor do que a gente, né? Que esses modelos econômicos favoreçam esse tipo de iniciativa para que isso não morra na praia no futuro, né? Em relação à operação, mas ainda sobre o mesmo tema, apareceu aqui a questão de, balanço energético, a integração da operação do operador com as empresas que fazem a distribuição e a integração do setor elétrico com o setor de transportes. Esse é um outro ponto muito importante que apareceu aqui, que quando você está falando de mobilidade elétrica, você está falando de setor de logística, setor de fazer transporte, setor de petróleo e setor elétrico. Então, na medida em que a gente vai eletrificando esse tipo de ação, a gente começa a permear os outros setores e precisa que também tenha as suas próprias regulamentações. Então, isso é colocado como um desafio, um subtema para se explorar e que já está exigindo da ANEEL uma conversa com a Agência Nacional do Petróleo, o PID que eles aplicam, que é diferente do nosso, embora seja a motivação legal seja a mesma, eles aplicam de uma outra forma, e nós já estamos conversando com eles sobre como é que essas duas formas podem coexistir, como elas podem se somar. Mas é importante que isso veio como um tema importante desse grupo, né? Aqui aparece também a capacidade de fazer isso com o Smart Grid, questão de sistemas de armazenamento em micro-redes, modelos matemáticos, soluções integradas, e aqui também aparece a criação de grupos para discussão de políticas públicas, quem são os profissionais, aonde eles estão, e criação de fórum. Isso aqui também mede o apetite desse público para formar a rede. Então, nós não estamos falando para um público que não está entendendo, muito pelo contrário, nós estamos aqui fotografando o que o público está pensando. Tá? Quando a gente passa para os veículos, efetivamente, a mobilidade desses veículos leves e superleves, aí a gente começa a aterrissar um pouco mais sobre as políticas públicas e as ações regulatórias que precisam ser feitas para utilização da rede, para a entrada de postos de recarga, de GD, etc. A questão desses impactos, modelos de negócios e serviços que vão ter que ser estabelecidos, porque eles vão acontecer inevitavelmente. Alguém que vende energia, alguém que utiliza a própria energia no seu próprio painel, quem é que vai poder vender, quem é que vai poder comercializar, como que vai ser isso numa cidade quando você passa para outra. O carro é o mesmo, mas o posto de abastecimento de elétrico é de um, é de outro. Como é que vai ser? Então, tem uma série de novos players que vão aparecer aí e que precisariam estar considerados nesses modelos regulatórios aqui, né? A bateria em si, as tecnologias dessas baterias, que hoje é um dos assuntos principais em relação a isso. E aqui aparecem duas coisas importantes, a nacionalização e a sustentabilidade disso. Então, esses grupos, aqui você tinha grupos de representantes, inclusive, de algumas montadoras estavam aí dentro. A importância de fazer a nacionalização de alguns processos. Então, algumas coisas você importa, outros componentes você importa, a matéria-prima, etc., mas a montagem exige também um trabalho de nacionalização e desenvolvimento em relação a isso também. Então, não é a nacionalização no sentido radical da palavra, né? E a sustentabilidade disso, quer dizer, não adianta nada a gente dar um impulso e esse negócio também não ter força própria para ganhar desenvoltura mais à frente. Então, mapa de competências técnicas, modelos de serviços, aprimoramento regulatório, como a gente falou, com riscos compartilhados. Aqui começa a aparecer a questão do risco, a predisposição de se discutir isso abertamente, quem vai compartilhar que tipo de risco, a proposição de políticas públicas. Então, aqui a gente está integrando não só a parte da indústria, mas
a parte de ciência e tecnologia e a parte de assim, energia, né? Outros estudos complementares às chamadas e a busca de parcerias com outros atores da cadeia produtiva. Então, isso aqui também é apetite de fazer rede. Tá? Quando a gente passa para os veículos pesados, aqui nós estamos falando de ônibus, caminhões, trens, embarcações, né? Então, aí você começa a ter outros desafios tecnológicos, como as baterias para esses veículos que já são pesados por si só, com estruturas mais leves para compensar o peso dessas baterias, a questão da capacidade dessas baterias de se recarregarem, a velocidade de recarga disso, e como é que vai ser assim, uma infraestrutura para uma recarga de um pátio de uma empresa de ônibus que tem, por exemplo, 200 ônibus. Como é que você vai carregar 200 ônibus numa noite, por exemplo, para ele rodar o dia seguinte? Então, são outras questões que são colocadas que vão dar impacto na rede, diferente de um carrinho pequenininho, de uma bicicleta, uma moto pequena, né? Então, são outras dúvidas que aparecem. Mas a gente tem aqui pessoal técnico especializado, contrapartida em recursos com empresas montadoras, empresas que têm interesse de colocar no Brasil as suas tecnologias, recursos laboratoriais também a gente tem, e aqui começa a aparecer, não é à toa, a questão de parcerias internacionais. Que significa o quê? Que significa que a rede que a gente montar está olhando para fora. Ela está querendo olhar para fora. Né? Articulação com a indústria, como naquele modelo daquele triângulo que eu apresentei. Né? As capacitações mais específicas para nível técnico e superior. E algumas iniciativas de demandas específicas por meio de licitações, etc., que vai depender de como transportes, o setor relacionado a isso enxerga, né? Mas são ações que a gente deve, a ANEEL, eu digo a gente porque somos nós, a ANEEL, né? A gente deve conversar com esses outros setores para ver se a gente também consegue impulsionar via outros setores também. Quando a gente vai para o compartilhamento de infraestrutura, aí nós estamos meio que aterrissando mesmo nos territórios, né, vendo exatamente as questões específicas de cada território. Então, aqui cada um vai ler esse slide de uma forma diferente por conta da própria, a própria experiência locacional. Então, nós temos estudos de rede quanto à expansão, custeio disso, conveniência desses usuários, os modelos de mercado que sempre vão aparecer, e a interoperabilidade. Isso aqui é outra questão muito importante que já aparece aqui, que essas coisas vão ter que conversar entre si. Você vai ter que ter, se você vai compartilhar uma rede elétrica com uma rede de fazer telecom, de uma outra rede de fazer outra coisa, essas redes vão ter que conversar entre si, porque você vai ter que também, voltando àquele slide anterior que eu falei, a questão das redes inteligentes, vão ter que ser ainda um pouco mais inteligentes do que elas costumam ser, na verdade. Tá? E, inevitavelmente, a questão de como vai ser feita essa regulamentação, e a questão do mercado livre e a questão da estrutura tarifária. Isso é inevitável que uma hora isso daí vai chegar para a tarifa e a gente vai ter que abrir o problema e ver todas as caras que esse problema tem. Né? E a padronização, a nacionalização aparece aqui também, e a certificação. Isso é outra coisa importante, porque a gente, no ímpeto de ir fazendo, gerando produtos e etc., na hora que você vai chegar lá na ponta, você vai levar todos esses produtos para o Inmetro para ele homologar isso da noite para o dia. Como é que vai ser feito isso? Então, essa é uma outra questão que aparece, que a gente vai ter que olhar para isso também. Bom, para responder a essas grandes questões, a gente tem centros de pesquisa, as próprias empresas já com investimento de P&D e o conhecimento de P&D. A gente tem empresas privadas que estavam nesse grupo, que se colocaram com o exemplo de estruturas ágeis, né, para
para não só fazer os estudos, mas para aplicá-los. E aqui a gente tinha também fabricantes e montadoras com a predisposição de avaliar alternativas para, inclusive, disponibilizar assim, veículos e a própria rede para fazer os estudos, né? Aqui a gente tem a viabilização da infraestrutura, porque às vezes você tem uma infraestrutura que precisa ser adequada, às vezes você não tem a infraestrutura, então você tem que fazer, e quando for fazer já teria que pensar nisso, né? Então aí na hora que os projetos forem acontecer, forem ser desenhados, forem selecionadas as áreas para se fazer o projeto, isso aqui vai saltar aos olhos, que cada um vai vir com uma questão diferente que a gente vai ter que saber como é que vai resolver, né? E a questão dessa abordagem segmentada entre público e privado, que também é uma questão muito, muito polêmica em relação a isso. O grupo 6, que falou mais de armazenamento especificamente dentro desses veículos, voltou para aquela tecla que a gente sabe, né, que é a questão do suporte desses veículos, as próprias tecnologias de armazenamento dessas baterias, né, as próprias concessionárias em relação aos investimentos e aplicação disso, né, no que esse grupo tinha expertise, né, ICTs, universidades, capacitação, incubação de novos negócios, integração de renováveis, e já tem vários grupos no Brasil estudando o desenvolvimento de baterias, né? E aqui também aparece a questão de veículos para grid, né? Quer dizer, como é que você também vai organizar essas baterias e a second life dele, assim, essa é a destinação final desse incremento de baterias que vão aparecer da noite para o dia, milhares de baterias, o que vai ser feito com isso depois. Então isso aqui tem uma outra interface com a área ambiental, como é que vai ser tratado isso tudo. Mesmo que você tenha uma segunda vida para as baterias, uma hora elas vão acabar, e a gente vai ter que saber o que fazer com isso antes de começar a fomentar numa ponta sem saber o que vai sair na outra. Tá? Bom, no grupo já, então aí a gente discutiu até então temas, subtemas e capacidades, que já dá mais ou menos o esqueleto do que seria a nossa chamada estratégica. Tá? Bom, agora como é que a gente opera isso? A gente precisaria, como desafios, a gente teria que identificar esses atores, quem são, onde eles estão, como assim, a professora Renata apontou aqui quem são esses atores, como eles se relacionam, como é que eles podem vir a se relacionar, quem são os atores potenciais, né, quais são as motivações, eles entram para fazer o quê, com que interesse, com que compromisso, etc., né, com que competências, né, as metas de cada um vão estar amarrados aos projetos que serão desenvolvidos, né, como essa rede vai se manter ativa, como ela vai se manter viva. É preciso se pensar isso para que não seja dependente de projetos de P&D, mas que ela possa ter vida própria, né? Quais são os gaps do sistema de inovação escolhido, uma estratégia de comunicação interna, a questão como é que ela vai se divulgar, se autodivulgar, como vai fazer relações com outras redes, são questões importantes. A propriedade intelectual vai ter que ser discutida dentro dessas redes, porque esses projetos vão ser concebidos em rede, então como é que fica esse produto depois lá na frente, como é que vai ser a discussão disso, né? E impactos e a transição no sistema legado. Para resolver isso aqui, apareceu aqui uma outra lista de operações que poderiam atender aqueles objetivos. Então, as parcerias internacionais e a estrutura de governança, que é fundamental para ele resolver, ele iria contribuir, no mínimo, para esse 1, para esse 2 e aqui para esse 3 também. Tá? Ações de comunicação e marketing, modelos de negócio que incentivem essa inserção de mercado, né? E o estudo desses modelos que lidem com os impactos disso tudo. Da parte regulatória, que essa é a lição de casa da ANEEL, né, a gente obteve
as questões relacionadas ao chamado Vale da Morte, né, que esses produtos chegam no Vale da Morte e morrem, né, e a coordenação de incentivos regulatórios ilegais e tributários, porque aqui nós estamos falando de montagem ou fabricação de veículos, e aí tem questões tributárias relacionadas ao setor da indústria que tem que ser trabalhados em relação a isso, né? Outros mecanismos de financiamento, a questão de uma política pública clara que possa apontar objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso aqui são questões mais macro, na verdade, mas que a gente não pode deixar de olhar para elas e não ficar inventando um mundo paralelo, né? A questão do P&D, o Vale da Morte, como eu falei, a forma de avaliação de projetos, então a gente vai ter que... Como é que nós vamos avaliar esse projeto? Não pode ser com o mesmo óculos que a gente analisou os outros. Então vai ter que ser revisto isso também, né? A viabilização de novos modelos desses negócios, como é que seria isso para a questão elétrica dos carros, né? A dinâmica aqui de P&D, ele está, segundo a leitura desse grupo, pouco adequado às técnicas modernas de desenvolvimento de projetos, isso é uma crítica que foi feita, né? E soluções que foram apontadas pelo mesmo grupo, fóruns de discussão, né, com autoridades, poder público, indústria e agentes, num repositório chamado Câmara de Mobilidade, porque como esse tema é transversal a vários setores, e teve a ideia, vamos fazer uma discussão intersetorial, né, que possa pegar todas essas dimensões dentro de uma política, ou que cada um venha com a sua política e como essas políticas se integram, né. O P&D deveria permitir estudos de mercado e incentivar o envolvimento da indústria, né, criação de mecanismos aqui para debate, são coisas que a gente já falou da própria rede, realização de estudos específicos direcionados, quer dizer, se a gente quer fazer um avanço nessa área de mobilidade elétrica, a gente teria que ter estudos específicos acompanhando o que está acontecendo agora, não só olhar para trás, mas olhando para frente, para que os grupos que estiverem se organizando pudessem ter acesso a essas informações também, né? E aqui a disseminação de modelos modernos de projetos, como a gente falou, através da concessionária e da indústria, né? Então, em síntese, assim, muito grosseira do que seria feito, assim, do que aconteceu nessa reunião, foi que a gente já tem temas e subtemas já como ponto de partida, tá? Para fazer uma chamada. A gente teve, a nosso ver, uma representatividade muito boa das respostas, porque os públicos que discutiram isso estavam muito bem organizados ali dentro, muito bem ponderados dentro de cada discussão de mesa. Então, evitou de um grupo se sobrepor a outro, etc. Então, nesse sentido, a gente considera que essas respostas são representativas do setor elétrico e do setor da indústria que tem a ver com o setor elétrico, né? Então, esse modelo, a gente acha que atingiu o efeito esperado, quer dizer, todas as pessoas que, pelo menos os feedbacks que a gente teve, foram muito positivos, de que a gente tem um cenário muito potencial para formar redes, quer dizer, que faltaria exatamente algum empurrão, alguma indução que isso daí iria andar meio que por conta própria, né? Isso vai gerar alteração nos nossos procedimentos, a gente já sabia disso, né? Inclusive o próprio EC está sendo alterado agora, ele deve já ser apresentado esse modelo final já possivelmente para agosto. Então, em agosto, a parte de eficiência energética já está mais ou menos, a gente já sabe qual é a regra do jogo, né? E de forma que tem muitas empresas que estão um pouco até receosas de apostar em eficiência, ainda sem saber o que vai sair aqui nesse manual. Então, elas já estão, na verdade, olhando para, na hora que sair esse novo procedimento, não tem nenhuma alteração muito significativa, mas recursos de empresas, por exemplo, as permissionárias, que até
o tempo atrás tinham aquela obrigação, deixaram de, ter essa obrigação nesse outro manual agora recente. Esse recurso que ficou nessas empresas, com mais as variações de Selic, etc., é um recurso que está meio represado nessas empresas, então é um recurso que pode ser acoplado se a gente der uma sinalização interessante como essa que nós estamos querendo dar, né? A nacionalização, como eu falei, modelos de smart grid e o ganho de eficiência em toda a cadeia produtiva. Isso é uma outra coisa, que é um outro olhar da eficiência dentro de um ciclo produtivo, e não ficar apenas numa questão pequena, numa ação isolada, e sim pegar uma geração de um produto de ponta a ponta e ver se a gente consegue fazer trabalhos ou induzir trabalhos em que você faça uma ação de eficiência desde a matéria-prima até o ponto final e ter ganho nessa cadeia como um todo, né? O fomento à própria RISE, que a gente falou, que é os fóruns que foram autoestimulados por aqueles grupos, quer dizer, então as redes a serem formadas deveriam conter fóruns de discussão, de acompanhamento, e esses fóruns conversar entre si. É uma ideia que nos veio à tona, né? Vão entrar novos atores e novos modelos de como fazer esse negócio, então essas redes precisam estar também abertas a recepcionar esses novos atores. Tem gente nova que vai chegar, aqui entendam as startups, tem um monte de coisa nova entrando, e a gente tem que ter um mecanismo de abrigar tudo isso, porque isso dá celeridade ao processo, dá agilidade ao processo, né? E as parcerias internacionais, né? Isso é fundamental também, porque a gente não vai ficar aqui inventando a roda sem ver o que está acontecendo fora. Então, em síntese, o que eu tinha para apresentar era isso. Quais são os próximos passos disso? A gente já tem, então, como eu apresentei, algum esqueleto do que seria essa chamada. Essa chamada seria uma chamada estratégica e prioritária, seriam as duas coisas de forma... Oi? O prioritário é os recursos de eficiência energética e o estratégico são os recursos de P&D. A gente fez o ano passado um estratégico prioritário para instituições de nível superior com planta fotovoltaica, com renováveis. Então, as universidades que se candidataram adquiriram plantas fotovoltaicas e fizeram estudos de P&D com o recurso relacionado a P&D, fizeram esses estudos de P&D e a aquisição foi feita com o recurso de eficiência energética. Então, a mesma empresa que pode ter as duas obrigações, ela pode juntar um bolo maior e fazer uma aplicação mais interessante em relação a isso. Como nós estamos falando de mobilidade elétrica e não dá para falar disso sem falar em eficiência, então não casa muito bem a ideia de fazer apenas um projeto macro de P&D como os outros que a gente já fez nas outras chamadas. Então, a ideia de fazer um P&D estratégico e prioritário, que significa P&D e eficiência, aí depois a gente vai ter que dividir o que é gasto de um, o que é gasto de outro, o que a empresa vai poder aplicar de recurso, usando recurso de um programa e de outro, né? Mas é possível você fazer uma gama de projetos, né, relacionados a P&D e uma gama de projetos relacionados à eficiência, atendendo aos dois regulamentos, eles não colidem entre si. Evidente que isso é uma conversa um pouco mais longa, mas é possível fazer isso. Então, o que é importante é que essa chamada vai ser mais ampla do que a gente imaginava no começo da reunião. Esse é um ponto importante. Para a gente também ter a garantia de que esse é um processo também muito participativo, a gente vai colocar essa minuta, que nós vamos ainda escrever, em consulta pública. Isso vai ficar uns 45 dias em consulta pública. Aí todo mundo vai poder interagir, ver a partir daquela minuta. É evidente que ela é uma minuta, ela não está fechada, ela está colocada como um ponto inicial para a gente fazer as adaptações todas e poder contemplar todos os interesses que forem possíveis, né? E esse processo vai levar mais ou menos uns 45 dias a 60 dias aproximadamente. Aí que sim vem a chamada, a publicação final dessa chamada, que por sua vez tem os seus próprios ritos e prazos.
Então, dentro desses ritos e prazos, a gente abre a chamada, a gente pode fazer eventos dentro dessa chamada, matchmakings, etc., para explicar em relação a questões concretas, porque a chamada vai te falar o seguinte: você pode apresentar projetos nesses temas, desta forma, etc., mas na hora que você for colocar na realidade, você pode encontrar dificuldades regulatórias, de choque com o procedimento, interesse ou desinteresse, interesse de um outro ator que não está, que você queria colocar. Então, aí começam a vir as dúvidas, de fato, né? Então, ao longo da chamada, a gente pretende também fazer um workshop para meio que afunilar os interesses de um lado e resolver questões específicas de outro, para evitar que as empresas desistam de apresentar os estudos por uma dúvida qualquer que pode ter sido sanada numa audiência desse tipo. Então, a gente coloca esse documento em consulta pública, recebe as contribuições, lança esse documento. Dentro do rito, a gente vai fazer um matchmaking disso, e aí, de fato, as empresas apresentam os projetos, que são avaliados, etc., etc., e a ideia é que esses projetos possam começar no primeiro semestre do ano que vem, porque até lá nós temos que cumprir esse rito todo, que eu acho que vale a pena fazer cumprir esse ritmo que eu estou falando, exatamente para não escapar essas oportunidades que estão aí colocadas. Tá? É isso, muito obrigado. Depois a gente pode falar dos detalhes. Obrigado.